Quem depende da sorte acaba no azar. Graça e paz, tudo bem com você? É um prazer enorme eu estar aqui novamente com você no nosso canal A Voz para a Minha Geração, para trazer uma palavra da parte de Deus para você que é o meu seguidor, você que vai me seguir, você que é inscrito na nossa plataforma no YouTube. Eu deixo para você o meu coraçãozinho que está comigo a primeira vez, você na sua cidade, no seu país. Receba o nosso carinho em nome do Senhor Jesus. Eu peço a você que compartilhe essa mensagem para que Deus possa alcançar vidas e falar de uma maneira maravilhosa em nome do Senhor Jesus, porque ela é revelada para alguém que precisa ouvir em nome de Jesus. E eu peço a você, por bondade, que pegue o seu celular, o tablet ou o computador e no ícone do microfone em YouTube você clica e diga uma voz para a minha geração, vem a minha foto. Você se inscreve em nome do Senhor Jesus. Se não tiver de primeira a minha foto, você rola um pouquinho e acha ali a minha foto e se inscreva no nosso canal. Compartilhe com a sua família, um parente, um colega de trabalho, alguém que precisa ouvir uma palavra revelada da parte de Deus. Eu vim trazer em nome de Jesus Cristo para você. Em nome do Senhor, eu compartilho convosco a palavra que está em Juízes, capítulo 16, o versículo 20, que diz assim: ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Meu Deus, queridos, que palavra impactante, a palavra do Senhor. Eu acabo de ler a palavra em que diz de alguém que é conhecido de muitos, a história de Sansão e Dalila. Quem é que não conhece a história de Sansão e Dalila? Sansão, a sua mãe, ela era estéril, não podia ter filho. Olha só, ele vem de um milagre muito grande, quando Deus abriu a máquina da sua mãe e fez ela gerar Sansão, que foi escolhido no ventre, e o anjo disse ali aos seus pais que ele era escolhido e que não era para deixar que ele fosse dado a vinho, nem cortar o seu cabelo, e assim foi feito uma aliança, um tratado. Ele era um nazireu de Deus. Depois você vê isso aí, que eu não tenho tempo agora de ir mais a fundo. Mas eu quero dizer que Sansão era escolhido de Deus. Sansão tinha um propósito, Sansão tinha um desígnio de Deus sobre a sua vida, Sansão tinha algo de Deus sobre a sua vida, para que Deus executasse através dele uma tarefa de libertar o povo de Israel, que tinha inimigos, sempre tem inimigos. E naquela época, os inimigos filisteus, eles estavam ali em guerra com o Israel. E então era preciso alguém para libertar Israel. Era preciso alguém para lutar em prol de Israel. Deus sempre arrumou um meio, um jeito de abençoar, estar com seu povo, apesar da desobediência, apesar deles estarem sempre afastando de Deus, desobedecendo, saindo, fazendo o que desagradava a Deus, querido, deixando Deus aborrecido e contrariado e muitas vezes irado, deixando coisas horríveis acontecer com eles. Até que então Sansão aqui, escolhido por Deus, ele deixou de seguir verdadeiramente no vernáculo a mensagem de Deus, a palavra, obedecer ali os mandamentos do Senhor, estar ligado com Deus, dependendo da misericórdia ali, a ajuda de Deus, com Deus ali, né, em obediência, guardar o seu nazereado e fazer o que era certo diante de Deus, o Senhor. E ele passou a confiar muito na força que Deus dera a ele, que estava com ele, o Espírito de Deus, capaz de fazer ele arrebentar cordas grossas, querido, que parecia fio de linha. E então Deus o usou para fazer coisas tremendas através de força, porque Deus estava com ele, o Espírito Santo de Deus o possuía com tanta força que ele era capaz de fazer coisas que muitos homens em grupo não eram capazes de fazer. Mas é porque Deus estava com ele, o Espírito Santo de Deus o possuía com aquela força para fazer então o que era necessário fazer. E queridos, agora os filisteus usam de uma estratégia para poder arrancar um segredo de Sansão, para saber qual é a força que ele tinha, por que ele tinha aquela força, que mistério grande era aquele, querido, e que eles precisavam pegá-lo, precisavam acabar com ele, aquela força, para que eles tivessem Israel
controle, querido. E agora vamos contratar Dalila. Contratou Dalila, que chegou para Sansão e começou a encantá-lo. Queridos, por trás das coisas, eu estou me arrepiando todo enquanto eu falo com você, dá para você ver que eu estou me arrepiando. Por trás das mínimas coisas há as coisas das trevas agindo, querido. É uma batalha espiritual para consumir a humanidade. Veja só que se você chega para alguém, você conquista alguém, você está em aconchego com alguém, se não houver uma interferência, uma influência maligna por trás, das coisas andam bem, tudo vai e tal. Mas, querido, quando há uma influência maligna por trás, veja só como é que é. Então, queridos, ali Dalila começou a querer persuadir. Ela começou bem de leve. Começou, e se encontrou e conhecer aquela coisa, e vai daqui e dali, nos beijos e abraços, nos agarra, nos amassa e coisa e tal, e até que foi caminhando, e Sansão, quando se viu, já estava atracado com Dalila. Sansão já estava apaixonado por Dalila. Sansão estava ali coabitando com Dalila, brincando com coisas sagradas. Deus tinha algo tremendo na vida de Sansão, mas ele deixou contar com a sorte, ele passou a confiar na força que ele tinha e desobedecendo a Deus e contando com a sorte agora. Qualquer coisa eu resolvo na força, qualquer coisa é comigo mesmo, deixa comigo. E a sorte ali, querido, e Deus ficou para trás, ele esqueceu que não era dele, não era ele, não era por ele, não era assim de qualquer maneira, querido. E quando de repente Dalila vai e faz, que negócio é esse dessa força, que força misteriosa, que coisa tremenda que você tem é essa aí, que é diferente de todos os homens. E ele começa ali a falar com ela, iludir ela e brincar. E ela vai, mas o que é isso? Você está mentindo para mim? E dali vai e tenta, querida, arrancar dele a verdade. Vai arrumando de um jeito e tal. O inimigo sabe como usar as pessoas para poder atrair pessoas e acarretar o mal para a vida, querido. E então, até que ela conseguiu. Ele falou para ela, se cortar meu cabelo e tal, aquela coisa. E quando isso aconteceu, ela dobrou ele dormiu no colo dela, chamou os caras, veio, cortou o cabelo dele. Foi quando ela falou, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Eu vou levantar e tudo será da mesma forma como de repente já foi, Dalila. Não esquenta a cabeça. E quando no mais ele foi, querido, não tinha mais força, não tinha mais nada. Não tinha mais nada porque o Senhor, o Espírito Santo não poderava mais, querido. Aquela força não tinha mais, porque Sansão contava com a sorte e acabou com aquilo, contando o seu segredo. Ele preferiu contar com a sorte do que obedecer a Deus. Eu quero dizer para você que está contando com a sorte, está pensando que as coisas vêm da parte de Deus, é assim, eu vou esperar, eu vou ficar aqui e Deus vai agir quando Ele quiser, no tempo dEle na minha vida. Se Ele quiser fazer alguma coisa, ninguém vai fazer no tempo dEle, vai chegar um tempo, vai chegar a hora. Não, querido, isso é contar com a sorte. Deus tem algo contigo, mas você precisa agir, é preciso uma ação sua, é preciso você estar em obediência a Deus, é preciso você estar com Deus, é preciso você se pegar a Deus, é preciso você estar diante de uma obediência a Deus e não contar com a sorte. É preciso você contar com a fé, confiar em Deus, saber, reconhecer que Ele é verdadeiramente quem Ele é, o Todo-Poderoso, capaz de todas as coisas. Mas não conta com a sorte não, que quem conta com a sorte acaba no azar, querido. Em o nome do Senhor Jesus, creia isso, que se você ficar contando com a sorte, você vai acabar no azar, porque quem despreza a graça, meu querido, a sinceridade aqui, vem sobre si desgraça. Em nome do Senhor Jesus, não fique contando com sorte, venha confiar em Deus, venha ter fé em Deus, venha se entregar a Deus, venha obedecer a Deus, em nome de Jesus, antes que o mal chegue na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor. Não conte com a sorte, mas conte com Deus que pode tudo por sua vida, porque te ama. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.